Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Quero convidar você neste momento a estarmos fazendo uma reflexão na palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 34, no verso 14, que vai nos dizer o seguinte: aparta-te do mal e faça o bem. Procura a paz e segue-a. Aleluias. Aparta-te do mal e faze o bem. Procurai a paz e segue-a. Aleluias. Este é um salmo de Davi que nos permite uma reflexão bastante interessante, de louvor, de conselhos, de enaltecimento da pessoa do nosso Senhor por parte do rei Davi, que embora tivesse as suas falhas e defeitos, também foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, justamente pelo seu temor ao Senhor. Esse salmo ele escreveu quando ele estava fugindo da face de Saul, que estava tentando matá-lo. Aí na ocasião ele tinha ido para território filisteu para se esconder de Saul e acaba indo parar na presença do rei Aquis, e ali ele tem uma estratagema para fugir, para poder conseguir escapar ileso da presença do rei, e essa estratagema ela funciona, e assim ele consegue sair ileso, e depois deste acontecimento ele louva ao Senhor por ter o livrado não só de Saul, mas como de Aquis e de tantos outros problemas e dificuldades que Deus o preservou, e não somente a ele, mas todos aqueles que estavam com ele. Então, neste salmo, nós vamos ver Davi nos ensinando e nos convidando e nos encorajando a louvar ao Senhor, a confiar no Senhor. É um Senhor que se agrada de quando o homem busca fazer o bem, mas que também se demonstra totalmente descontente quando o homem busca fazer o mal. Afinal, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que Ele quer que nós deixemos sempre o pecado, porque Ele tem repulsão pelo pecado. Ele sempre vai querer o maior grau de santidade possível para que nós possamos estar cada vez mais próximos a Ele. É isso que Davi ele nos ensina neste salmo também. Não só louvar, mas também buscarmos confiar no Senhor, buscarmos a santidade, através de conselhos bastante interessantes que ele vai nos fornecer ao longo do salmo. No verso de número 11, ele vai dizer o seguinte: meninos, vinde a mim, que eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi ele era um homem de guerra. Davi ele era um rei, foi ungido ao reinado de Israel e depois foi consagrado a rei e virou um rei, pastor de ovelhas. Ele era um guerreiro muito habilidoso, mas aqui ele convida os seus ouvintes, os meninos, e agora a todos nós nos dias de hoje, nos dias odiernos, ele nos convida a buscarmos o temor do Senhor. Ele não queria ensinar a manusear uma espada, um arco e flecha, ele não queria ensinar a tocar uma harpa ou como elaborar um tratado político totalmente eficaz. Ele queria nos ensinar o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Então Davi ele começa nos dando conselhos preciosos sobre como devemos pautar o nosso relacionamento com Deus, começando pelo temor. E quando nós vamos avançando neste salmo como um todo, nós temos ali o verso de número 8, quando ele vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. E quando ele usa essa palavra, esse termo provai, não que nós estaríamos colocando o Senhor à prova, mas na verdade no sentido de experimentar, de provarmos realmente para sabermos como é. Eu quero aqui parafrasear um amigo, o presbítero Adilson, que um dia pregava num culto ao ar livre, e ele falou o seguinte, que ele usou uma ilustração de um homem que chupava uma laranja, e chupando aquela laranja, somente ele sabia o gosto daquela laranja, se ela era doce ou amarga, e ninguém mais, somente a quem tivesse a oportunidade de experimentar. Nós vemos muitas pessoas lá fora que não têm um contato com Deus, que nunca tiveram a oportunidade de provar e experimentar e ver como o Senhor é bom, e inventam inúmeras coisas para simplesmente desmerecer tudo aquilo que Deus tem feito para aqueles que o servem.
Então, todo mundo que tem a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de ter um encontro com Deus, nunca se arrependerá se de fato se entregar para o Senhor, porque aquele que prova, experimenta, pode ver como o Senhor é bom. E Saul, ali perseguindo a Davi, e Davi louvando ao Senhor e vendo a bondade do Senhor, o livrando de todas aquelas estratagemas feitas por Saul para acabar com a sua vida. E ali ele pôde provar e experimentar como o Senhor de fato era bom. Aleluias. Davi ele continua nos dando outros conselhos bastante interessantes, como por exemplo, quando ele diz no verso de número 15, que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos, no sentido de que o Senhor ele detém todo o conhecimento dos corações, das vidas, das ações, das atitudes de pessoas boas e pessoas más, dos bons e dos injustos. Aleluias. E aqui nós não estamos querendo dizer que o Senhor ele tem um grande conhecimento, nós estamos querendo dizer que ele tem todo o conhecimento. Então, sim, ele também é conhecedor de todas as coisas, ele conhece aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, aquilo que me vem na minha cabeça para poder agir e para poder falar. Ele conhece e sonda todos os nossos corações. E continuando nesses conselhos práticos que Davi nos fornece neste salmo, nós podemos encontrar lá no verso de número 19, quando ele vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Mais um convite, um encorajamento a confiarmos no Senhor, entregarmos a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque o Senhor ele pode nos livrar de todas as nossas aflições. Talvez nós vamos nos deparar com algumas circunstâncias as quais o Senhor nos permita enfrentar determinada situação para um determinado aprendizado. Mas ele tem sim todo o poder para nos preservar de toda e qualquer tribulação, para nos dar o livramento e nos trazer o refrigério. Mas eu quero convidar você a uma reflexão um pouco mais abrangente agora no verso de número 14, que é o qual nós fizemos a nossa leitura, quando ele vai dizer: aparta-te do mal e faze o bem. Aqui ele faz um contraponto bastante interessante, porque ele convida os servos de Deus e agora nós cristãos, porque conhecemos a Cristo, porque vimos a obra que Cristo fez, ele nos convida a deixarmos o mal, apartarmos do mal, distanciarmos daquilo que não agrada a Deus. É o que nós chamamos de santificação. A santificação ela é a separação de tudo aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, a santificação é justamente isso, nós nos apartarmos do mal. Mas enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, nós precisamos entender que afastarmos do mal não é o suficiente. Não é, nós precisamos, conforme o verso vai dizer, fazer o bem. Porque nos afastarmos do mal como alguém que se refugia num esconderijo e ali permanece, não é o suficiente. Eu preciso produzir fruto. Eu preciso produzir bom fruto. Como Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, que a videira e os seus ramos e os ramos devem produzir muito fruto. Porque a razão de existência da igreja é ser produtivo. Então nós não bastamos apenas nos afastarmos do mal, mas devemos fazer e buscar o bem. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua nesta reflexão, quando ele finaliza o verso dizendo o seguinte: procurai a paz e segui-a. É interessante porque ele usa alguns verbos neste verso. Na primeira parte ele vai dizer que nós devemos buscar o bem. Aleluias. Fazer o bem. Aleluias. Como alguém que sabe onde está. Aleluias. Agora ele está dizendo que eu devo procurar a paz. Por que é interessante a utilização desse verso? Porque muitas das vezes a gente não sabe como encontrar a paz. Nem dentro de nós mesmos e nem com o nosso próximo. Por isso ele vai dizer que eu devo procurá-la de todas as formas e quando eu a encontrar eu devo segui-la, permanecer com esta paz.
E aqui nós podemos destacar esta paz, a paz interior, que seria a paz que excede todo entendimento, que só pode ser concedida através do nosso Deus, através do Espírito Santo. Então, para eu poder encontrar esta paz comigo mesmo, eu preciso estar mergulhado na presença e no Espírito Santo de Deus. E para poder buscar a paz relacional com o meu próximo, eu preciso procurá-la, eu preciso fazer, eu preciso ter iniciativa. Aleluias. O escritor dos Hebreus, ele vai reforçar isso quando ele vai dizer assim, olha, buscai a paz. Porque sem ela ninguém verá a Deus. Louvado seja Deus. E Paulo, ele também reforça lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 18, quando ele vai dizer assim, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aqui ele nos faz um convite, no mesmo sentido que Davi já vinha trabalhando, onde nós devemos deixar as inimizades, nós devemos deixar as contendas, nós devemos deixar as maledicências, nós devemos deixar todos os tipos de discórdia que surgem no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, com o cônjuge. Então nós precisamos ter a iniciativa de buscar a paz, porque talvez você vai dizer, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo, ele nos capacita e nos ajuda nas nossas fraquezas. E esse é o convite que nós devemos aceitar por parte do Senhor, que ele nos ajude a encontrar essa paz exterior e a paz interior. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós possamos refletir nessas palavras que Davi nos deixou, de buscarmos louvar a Deus, seguir os seus conselhos de conhecermos mais ao Senhor, confiarmos mais no Senhor, em nome de Jesus, porque certamente, se assim procedermos, estaremos caminhando para mais junto, mais próximo do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fica aqui o abraço do seu amigo Antônio Júnior e da minha esposa, a irmã Flor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.